Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para a nossa aula número 33. Hoje abordaremos sobre microestrutura do texto dissertativo argumentativo. Já falamos na aula anterior, enfatizamos bastante ali a questão do emprego dos elementos de coesão, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento e na conclusão, onde abordamos ali com propriedade o emprego dos elementos de coesão na proposta de intervenção. Agora nós vamos falar de uma maneira mais detalhada, de várias microestruturas que devem constar ali, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Os elementos de coesão, com certeza, é um aspecto importantíssimo, mas nós precisamos também considerar aspectos da norma culta, como regência, concordância, a própria crase. Precisamos também a questão do emprego adequado do vocabulário, então, a adequação vocabular. É importante que seja observada, dentro de cada aspecto dessa microestrutura, os elementos que vão ajudar a tornar o texto coeso, um texto claro, um texto realmente que possa falar e demonstrar de maneira adequada aquilo que está sendo tratado ali na temática da redação. Vamos lá, então. O objetivo da aula de hoje é exatamente analisar o emprego da microestrutura do texto dissertativo argumentativo, conforme a matriz do Enem. Então, nós vamos dar ênfase em alguns aspectos, em algumas orientações, focando o nosso Enem, o PAS 1 aí, que vocês farão aí no final do ano. Então, é importante que você esteja atento, aluno. Quero ressaltar que essa microestrutura vai estar também presente, não só na introdução, no desenvolvimento, mas também na proposta de intervenção, na conclusão. E ainda que nós veremos aqui, tanto como base a prática da nossa aula, as redações que foram realizadas aí na nossa A5, eu trarei aqui também alguns exemplos, alguns modelos de redação nota 1000 no Enem. Dessa forma, vamos atingir o nosso objetivo observando esse emprego. Bom, não tem como partirmos direto sem antes fazermos a análise aqui da microestrutura, sem antes fazermos a análise da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês lembram? A nossa introdução, com base no Enem, como o professor tem sido aí as redações nota 1000, como o aluno pode chegar realmente a fazer uma introdução de forma adequada. Então, nós estabelecemos o nosso GTP, que era o aluno fazer a introdução da redação com gancho, depois expor a sua tese e depois fazer um plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento é exatamente ali o momento em que o aluno vai estar citando os dois argumentos que estarão sendo abordados na sua redação. Então, o gancho tem a finalidade de prender a atenção do autor, do leitor, melhor, e demonstrar que entendeu a proposta da temática. Então, é importante que esse gancho esteja alinhado com aquilo que está sendo trabalhado na temática, no tema da redação. Um dos ganchos que tem sido utilizados ali, uma estratégia que tem sido utilizada como gancho, é a alusão histórica, tem realmente levado o aluno à nota 1000. E também as citações. Essas citações e essa questão da alusão histórica pode ser usada tanto na introdução quanto no desenvolvimento. É interessante que se o aluno usar uma na introdução, use outra no desenvolvimento, E também não fique preso somente à estratégia. Precisa desenvolver, precisa argumentar, porque, afinal de contas, o texto é dissertativo e argumentativo. Então, a argumentação, na realidade, ela precisa ser muito mais profunda do que a própria estratégia. Então, nós temos aí o gancho, que é para prender essa atenção do leitor, depois, logo em seguida, a tese, que é o posicionamento. Em relação a essa problematização, em relação a esse aspecto que está sendo abordado no tema, qual o meu posicionamento? Essa deve ser a sua tese, deve responder essa pergunta. Qual é a sua posição diante desse problema? Plano de desenvolvimento, tá certo? O plano de desenvolvimento vai apenas citar na introdução os dois argumentos a serem trabalhados.
E, por último, tem alunos que já estão também citando na própria introdução que fará uma proposta de intervenção. Isso deixa, né, a redação muito mais organizada, demonstra com muito mais exatidão que o aluno elaborou um projeto de texto, que é fundamental, né? Então, além de lançar os 2 argumentos, mencionar que fará uma proposta de intervenção. Nós vamos ver modelos práticos aqui, tanto na 5 quanto na nossa redações nota 1000 que trouxemos. Bom, feito isso na introdução, partimos para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Muitos alunos têm feito apenas um parágrafo, então eu solicito, façam 2 parágrafos, né? O primeiro argumento você vai trabalhar num parágrafo, o segundo argumento vai trabalhar no outro. Quando o aluno faz um parágrafo só, qual o risco de misturar? Não fica legal, ele explora um com mais linhas e o outro com menos. Aqui, cada um, num parágrafo, você tem a noção, a real noção ali das linhas, né? Eu fiz um primeiro argumento com 5 linhas, é ideal que eu faça também o segundo argumento, né? O terceiro parágrafo da minha redação com 5 linhas. Geralmente, a introdução aparenta-se com o número de linhas da conclusão. E o desenvolvimento, os 2 parágrafos da argumentação precisam estar ali dentro dessa questão estética também, né? Mas, principalmente, pela questão de explorar um argumento com 7 linhas e o outro com 3, fica visível ali que houve mais detalhamento, houve mais profundidade na argumentação, obviamente, naquele que tem mais linhas, né? Mas não adianta o aluno também ficar escrevendo, repetindo ideias, porque também será penalizado. Então, é realmente se preparar para argumentar, fazendo essa estrutura, aluno, do TAF, que é o tópico frasal, o aprofundamento e o fechamento. Se você seguir esse roteiro, né, se você seguir essa estrutura, com certeza você vai atingir o número de linhas suficiente. Então, tópico frasal é a ideia principal. Esse tópico frasal, como eu disse, você pode usar uma estratégia, né, argumentativa, que nós trabalhamos na nota de aula 1, uma citação, uma alusão histórica, uma exemplificação, uma declaração inicial, ok? Você pode fazer por contraste, não há problema algum. E depois, aqui muitos alunos têm errado, às vezes faz até uma estratégia bacana, mas não aprofunda. Ou seja, só fica a estratégia, só fica aquela citação, só fica aquela alusão histórica, e não há um aprofundamento. Então, um aprofundamento é justamente você trazer essas ideias que vão reafirmar, né, vão defender a tese dentro disso que você já propôs com o seu tópico frasal. E o fechamento é exatamente fazer a conclusão. Se você observar, aluno, cada parágrafo precisa ter essa estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, uma estrutura de abertura, uma argumentação e um desfecho. Então, é importante que você faça um fechamento tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo, ok? Então, é o nosso target. Estamos lembrando essa estrutura porque vamos bater muito isso dentro da redação. Por último, nós temos a nossa conclusão, que nós chamamos aqui de RCP, é a retomada da tese, né? Obviamente, essa retomada é feita ali, ou a conclusão é introduzida por um elemento conclusivo, portanto, né, dessa forma, e aí traz-se a retomada da tese, faz uma conclusão, né, propriamente dita, e apresenta a proposta de intervenção. Então, nada mais do que isso. Você, ao retomar a tese na conclusão, você deve reafirmar, né, a sua tese por meio dos argumentos. É muito interessante isso, você fazer essa retomada da tese, reforçando, né, com os argumentos, a fim de que essa tese realmente seja ratificada, né, vamos assim dizer, o seu posicionamento. E essa proposta de intervenção, nós sabemos que tem que ter a fama. Lembram? A finalidade, a ação, o meio-modo e o agente, mais o detalhamento de pelo menos um dos termos. Então, essa é a estrutura, aluno. Você precisa estar firmado nessa estrutura, ter em sua mente isso, para que você possa organizar o seu texto, para que você possa seguir essas orientações e tirar uma boa nota na redação.
Lembrando que tudo começa com um projeto de texto. Então, você lê os textos motivadores, qual a primeira coisa? Já vou escrever, não. Lê os textos motivadores, agora você vai para o projeto de texto. Você vai organizar as ideias dentro daquilo que você leu, você vai destacar aquilo que foi mais importante. Você pode até se apropriar das ideias do texto, só não pode fazer cópia, não é verdade? E também não pode se limitar apenas àquelas ideias do texto. É necessário trazer um repertório sociocultural próprio para que você possa realmente demonstrar conhecimento em várias áreas, né? Um conhecimento de mundo. É importante que você deixe claro isso na sua redação. Então, o projeto de texto é o ponto de partida, é uma espécie de mapa, um planejamento da argumentação a ser escrita, serve de roteiro. O projeto de texto faz o aluno pontuar muito bem na competência 3, onde se checa ali a organização. Então, esse projeto de texto, você vai fazer a montagem exatamente colocando ali, em primeiro momento, o tema. A partir do tema, você vai destacar ali as palavras-chave do tema, vai fazer a sua tese, o seu posicionamento, vai delimitar 2 argumentos para defender a sua tese, certo? Isso é importantíssimo. E, por último, vai fazer ali a fama, né? Você não precisa nem fazer no projeto de texto a fama, mas você precisa escrever ali fama mais detalhamento para você não esquecer. Tem muitos alunos de fazer a proposta de intervenção na conclusão. Isso fica ruim, né? Perde 5 pontos no nosso caso aqui e 200 pontos no Enem, caso não tenha a proposta de intervenção. Bom, vamos começar a analisar as redações A5, né, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, de corrigir, já de fazer, inclusive, a de devolutivo. Está aberto a partir de hoje, né, aí para você no AVA, poder fazer a reescrita. Eu sempre lembro que a reescrita é uma oportunidade que o aluno tem de fazer, né, de praticar a escrita, e, principalmente, né, é uma aprendizagem ativa. Por quê? Porque você está vendo os erros ali que cometeu, seguindo as orientações do professor e, na prática, fazendo os ajustes necessários. É interessante, aluno, que essa reescrita se torne, né, no dia do concurso, a revisão. É como se você estivesse pegando ali a sua redação e fazendo a revisão. Você fazendo a reescrita, você vai ficar treinado a identificar os seus erros e vai melhorar com certeza. Vamos lá, então, a complexa fórmula da felicidade. Então, o aluno deu o título, lembrando que o título tem que ser centralizado, não é verdade? Nas últimas décadas, o mundo vem sido, né, aqui na verdade tem sido, deveria ter sido empregado, tem sido assolado com o que os estudiosos afirmam ser o mal do século. Então, observe que ele traz, né, um contexto como gancho e faz uma citação aqui, né, de uma exemplificação, o mal do século. Olha aqui, eles afirmam, uma declaração inicial, depois de 2 pontos, né, a depressão. Não tem letra maiúscula, então deveria ter mantido a letra minúscula. Por causa disso, ó, o elemento de coesão aqui, ó, sendo empregado. Por causa disso, o desfazendo a retomada, muito bem empregado. É notório que uma estrutura muito importante, verbo de ligação, né, mais predicativo, indica que vai vir o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, vai vir um sujeito. O que é notório? É notório isso. Isso o quê? Que, com o passar do tempo, a felicidade tem sido comprometida. Houve um errozinho aqui, né, de acentuação, por diversos fatores de mudança contemporânea, como uma constante comparação entre os indivíduos do mesmo meio social e a falta de objetividade do próprio conceito da felicidade. Então, uma estrutura boa, fez o tópico frasal, fez aqui o posicionamento, né? É notório que a felicidade tem sido comprometida, então ele dá o posicionamento dele, e aqui ele faz um plano de desenvolvimento, mas que a gente não consegue ainda perceber sem ler a redação. Ele dá a entender aqui como constatada uma comparação entre indivíduos, ele deve falar algo sobre a comparação, tá certo? E sobre a falta de objetividade. Então, é importante que deixe claro, né, a questão dos argumentos. Mas vamos lá, no contexto da globalização, revoluções informacionais, o contato entre as pessoas aumentou muito e, por isso, os exemplos de bom e ruim foram subjetivados. Então, nós temos aqui no contexto, né, ou nesse contexto de globalização, ou no contexto da globalização, então, ele, na realidade, teve a oportunidade de fazer o vínculo
de um parágrafo com o outro. É importante que essa introdução, aluno, do segundo parágrafo, principalmente, que é aquele que vai introduzir a argumentação, o seu desenvolvimento, que ele faça uma referência a uma retomada, uma ligação ao assunto que foi abordado na introdução. Então, é muito importante isso, que você esteja atento. Muita gente tem começado aqui primeiramente, em segundo lugar, então não há essa retomada da introdução. Então, vamos continuar aqui, por isso, usou o conectivo, né? Os exemplos de bom e ruim foram subjetivados. As pessoas se comparam, aqui poderia, né? Além disso, as pessoas se comparam muito mais, comparam muito uma com as outras, para avaliar os parâmetros de seu próprio sucesso. E se esquecem de, olha uma estrutura aqui, ó, ou uma microestrutura bacana, o verbo esquecer, quando pronominal, ele é transitivo indireto. Se esquecem de, né? Eu esqueci o caderno, eu me esqueci do caderno. Então, quando se torna pronominal, é obrigatória a preposição. São diferentes e almejam por outros objetivos. Assim, olha aí, pode-se dizer, aqui faltou o hífen, né, que a ruína de muito, então, essa estrutura, pode-se dizer, o que se pode dizer? Isso, né? Muitas se dá ao mal de Leviatã, visto por algumas mitologias como o demônio marinho da Inés. Então, aqui o aluno traz uma questão de mitologia, né, enriquecendo aqui o seu texto, aluno ou aluna, né, para que realmente possa pontuar. Importante. Então, se aqui nesse ele começou com uma tentativa aqui de uma alusão histórica, né, então ele citou aqui o tempo como era e tudo, aqui ele está fazendo uma outra estratégia. Ele traz, então, a estratégia de dar algum exemplo, né? Bom, outro parágrafo dele. Além disso, olha, muito bem empregado o conectivo, fazendo retomada, né? Então, se ele usou além disso aqui, obviamente aqui ele não podia usar o além disso, senão fica repetitivo, né? Então, aqui, com isso, as pessoas se comparam, né? Dessa forma, as pessoas se comparam. Então, poderia ali ter empregado o elemento de coesão. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque ele poderia ali. Porque deu um ponto, aluno, comece com o elemento de coesão. É necessário, nos 4 parágrafos que o aluno faz, que tenha-se 2 elementos interparáveis. Se você já usar o portanto na conclusão, você precisa apenas mais um ali entre os 3 parágrafos restantes, né? A introdução já é mais complicado, porque a introdução depende muito se o aluno usou alusão, exemplificação. Então, geralmente, não começa com conectivo. Mas a parte aqui do desenvolvimento é importante que os elementos interparágrafos façam a retomada do parágrafo anterior, daquele que foi tratado no parágrafo anterior. Então, devido a uma falsa relação de sinonímia entre querer e ter, durante a vida, aqui ele poderia ter colocado, ademais, durante a vida, as pessoas buscam por algo que não sabem o que é e acabam por encontrar mais tristeza e desilusão. Assim, então, observem que teve aqui, tá certo, pessoal? Isso que eu quero chamar a atenção. Houve o tópico basal, houve o aprofundamento e aqui há o fechamento. Assim, a jornada pela realização pessoal começa a se parecer, né, com um labirinto. Então, cuidado também, né, pessoal, com rasuras. Ó. Às vezes vale a pena passar um traço e seguir com a palavra seguinte. Deve evitar isso muito também, né, porque às vezes o aluno enche disso para ganhar espaço na redação. Isso não pode acontecer. Por último, a conclusão dessa redação aí, A5, muito bem estruturada pelo aluno, aluna que fez, é indubitável, portanto, trouxe o elemento de coesão interparágrafo, as dificuldades para atingir a felicidade atualmente, para melhorar a saúde mental e o atentamento e o contentamento. É importante que as próprias pessoas, por meio de experimentações e novas aventuras, busquem o autoconhecimento, é aquilo que julgaram que as torna felizes. Tal ação, olha aí, ó, retomando a ação, né, tal ação, estão fazendo detalhamento. Não precisa ser mirabolante como uma viagem, né, ao Tibete, mas deve estampar um sorriso no rosto de quem a rodeia, assim terá felicidade.
Então, nós observamos aqui, para melhorar a saúde, houve uma finalidade. É importante que as próprias pessoas, né? Na realidade, foi o agente. O que é importante? É importante que busquem o autoconhecimento. Então, aqui a ação, né? É aquilo que já tal ação, o detalhamento, como uma viagem ao Tibete. Então, aqui fez o detalhamento e juntou, aqui forçou um pouquinho, né? Juntou como uma viagem ao Tibete. Mas, na realidade, já existia aqui por meio de experimentação. Então, esse aluno, com certeza, deve ter pontuado muito bem a questão, não só da proposta de intervenção, quanto ao texto completo. Na realidade, aqui são notas 9, 10 que eu trouxe para vocês, para que realmente pudéssemos ter como exemplo. A felicidade como água, segundo o filósofo polonês, observa, traz uma citação, vive-se uma modernidade fluida, onde a única certeza é a mudança. Analogamente, né, melhor dizendo, as relações na odiernidade. Então, muitos alunos têm usado, né, essa odiernidade para introduzir o parágrafo na atualidade, né? Não é o caso, tá certo? Então, deixem para usar como o aluno usou com propriedade, dentro aqui do parágrafo. E aqui, em vez de começar com essas expressões na atualidade, atualmente, né, nos dias de hoje, use uma citação, use nesse contexto, use por outro lado. Então, aqui trouxe, né, uma analogia ao filósofo polonês. Então, houve, além do tópico frasal, né, que aqui, na realidade, é a introdução, além do gancho, houve aqui uma exploração, um aprofundamento aqui com relação ao filósofo, e aí vem a tese. À vista disso, o principal desafio para construir a felicidade contemporânea é a solidão hiperbólica que aflora cada vez mais o pensamento autocentrado na sociedade. Então, aqui está a tese do aluno, né? E tal distanciamento, agora, olha que bacana, aqui ficou bem claro, é causado pelo avanço tecnológico e pela intolerância perante as diferenças. Ficou claro que vai tratar sobre o avanço tecnológico e sobre a intolerância. Então, é importante esse plano de desenvolvimento. Mormente, né? Outra maneira, aqui o aluno começou, né? Primeiramente, né? Cabe ressaltar, então, nem sempre, está certo, deve se empregar, né? Aqui o aluno deve ter pontuado porque ele já começou aqui ó, com o segundo, começou com um conectivo, com certeza colocou, portanto, na conclusão. Então, não há impropriedade, aluno, você usar essas expressões como interparágrafos. Não há. Só que, se você não usar dentro dos 4 parágrafos, pelo menos 2 que retomam o parágrafo anterior, ou seja, conectivos interparágrafos, aí você pode perder ponto na competência 4. Então, esteja atento a isso aí. Então, cabe ressaltar, né, principalmente, cabe ressaltar que, apesar das... Então, ele colocou aqui que, principalmente, cabe ressaltar que, apesar das novas tecnologias possibilitarem a fácil interação entre os indivíduos de diversas partes do globo, esse avanço nas comunicações cibernéticas não se mostram positivos na conjuntura atual. Mediante dados levantados, aqui também trouxe uma sigla, né, que não foi mencionada anteriormente, mesmo que tenha no texto motivadores, é importante, né, destacar aqui a Organização Pan-Americana, né, de Saúde. No ano de 2020, cerca de 1 bilhão de pessoas da população das Américas já teve ou terá algum tipo de transtorno mental, como depressão. Dessa forma, olha que interessante, dessa forma, evidencia-se que a saúde mental está em declínio na atualidade e o distanciamento causado pelos dispositivos tecnológicos, como o celular, são a grande causa, uma vez que diminui o contato físico e impossibilita a afetividade verdadeira. Então, nós temos aí a redação trazendo esse aspecto da estrutura da introdução, onde fez ali a exploração do primeiro argumento.
Então, falou sobre as novas tecnologias. Se voltarmos um pouquinho aqui, vamos ver, ó, avanço tecnológico e intolerância. Então, falou aqui das novas tecnologias, explorou, e agora vai para o próximo. Ademais, as diversões padrões sociais existentes na sociedade moderna avultam a depreciação das diferenças. Então, o aluno vai explorando aqui o segundo argumento, também por uma citação de um sociólogo francês, e faz o fechamento de maneira análoga. Essa expressão de maneira análoga tem sido usado demais para poder explorar, para poder explicar, para poder se aprofundar diante do tópico frasal ali que foi colocado. Então, pode empregar, tem sido muito bem visto, né? É uma forma que você tem de reafirmar, né, que você está fazendo aqui um aprofundamento do tópico frasal. São usados pela elite social como forma de disseminar ódio às polaridades, né, que não suprem o requisito estabelecido. Muito bem aqui empregada a crase, né, então uma microestrutura, né, a questão da regência, a questão da crase, a questão do conectivo, a questão da citação, né, o emprego do elemento de coesão interfrase é muito importante. Então, deixa eu acelerar aqui. Portanto, o Ministério das Comunicações, aliado à sociedade, deve, através das mídias sociais, promover debates sobre socialização e campanhas de arrecadação de fundos destinados à população necessitada, com o intuito de estimular a empatia através do diálogo e a prática de hábito. Dessa maneira, poder-se-á, muito bem empregado aqui, ó, mesóclise, porque o verbo está no futuro, então é uma microestrutura. Aqui houve um errinho de crase, né? Criar vínculos sólidos e construir a felicidade no contexto contemporâneo. Tem um conectivo conclusivo, tem o elemento, aqui o agente, né? Não deve se usar através, deve ser por meio das mídias. Então, lembrando que deve se usar o por meio das mídias. Então, nós temos a ação, né? Deve, por meio das mídias, tem um meio modo, né? Então, deve promover. Então, aqui está a campanha, né? Com o intuito, né? A fim de, confito de, tem sido muito empregado também, estimular a empatia através do diálogo. Então, uma redação aqui, em termos de estrutura, muito bem organizada. Nós estamos com a hora um pouquinho avançada, alunos. Eu não vou entrar na terceira redação aqui que eu coloquei como modelo. Eu vou aqui também trazer algumas redações nota 1000 do Enem, tá certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Nesta semana, então, nós faremos essa abordagem das microestruturas, abordando com propriedade. Eu estou avançando aqui só para te mostrar que nós já temos a atividade 11 aberta, tá ok? A nossa reescrita da A5, começou aí hoje e vai até o dia 13. Estamos finalizando os preparativos da atividade 12, que é um questionário que nós vamos abordar várias questões. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos aproveitar esses mesmos slides aqui, fazer uma recapitulação da aula de hoje e vamos trazer algumas outras A5 para discutirmos e vamos fazer o fechamento com as redações nota 1000 do Enem. Espero que você continue aí firme nos estudos e você possa deixar sua dúvida aí, caso você tenha no chat ou até mesmo enviar ali no fórum de dúvidas, que na primeira oportunidade, né, estaremos respondendo e dando o retorno para você. Fiquem com Deus, uma boa semana de estudo.